início que se faz presente aqui. Mais uma vez a busca pela evolução e uma pausa nessas idas e vindas em constante regressão. Alguns vivendo suas vidas por viver, fazendo dessa busca uma constante por prazer, e esquecendo o verdadeiro ser. Se os meus planos dessem certo, talvez não seria tão feliz. Hoje o que você quer ouvir não é o que eu vou falar. Uns fazendo um pouco disso tudo pensando em morrer, enquanto outros passam dia após dia lutando pra viver. Pra viver. Com o som da banda Fiverr, a gente começa o programa Rede de Olhares de hoje, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura. Quem pega a estrada com frequência sabe dos perigos que os motoristas enfrentam todos os dias na estrada. E são acidentes de trânsito, buracos, falta de infraestrutura e imprudência. No programa de hoje, o Camaleão vai dar uma volta pelas estradas aqui da região. Para começar a conversa de hoje, eu vou lançar uma pergunta para todos vocês, tá? Eu quero saber de cada um, quais são os principais problemas que vocês como profissionais e como cidadãos identificam nas estradas aqui da nossa região? Bom, boa tarde a todos, os convidados, Matheus, a equipe. Me manifesto no sentido da questão comportamental sempre ser muito forte. Precisamos trabalhar sobre isso, trabalhamos essa questão, mas o individualismo, a falta de pensar e entender o trânsito como um espaço coletivo. Então, às vezes se despreza um pouquinho fatores que causam acidentalidade, cito a velocidade, cito a alcoolemia, e muito comportamental. Nós temos, sem dúvida, problemas estruturais nas nossas rodovias. No meu caso, falando pelas rodovias federais. Nós temos a região sinuosa, o trecho de serra, a questão do tempo, a questão climática, que complica bastante as nossas rodovias. Mas, sem dúvida, concordando com a ponderação da Juliana, nós temos a dificuldade de fazer com que os atores do trânsito se adequem a essa realidade. A situação daquele condutor que está em uma rodovia plenamente estruturada, uma rodovia com 3 faixas em cada sentido, bem sinalizada, digamos uma freeway, e ele quer reproduzir o mesmo comportamento, a mesma velocidade que na freeway é permitido, ele quer reproduzir aqui na nossa região, aqui na Serra. Nas autoescolas, na formação, né? E não só como motoristas, como pedestres, como passageiros, né? A gente costuma lançar uma pergunta em um questionário quando a gente está trabalhando o comportamento dos motoristas. Cite a sua visão de trânsito enquanto passageiro, né? Não só como você vai se conduzir como motorista. E eles não sabem falar. Eu vejo como é uma questão de educação realmente no trânsito, porque até então a gente pode até ver a questão de transportadoras, por exemplo. Elas têm até um horário de chegada de certos produtos, de mercadorias. Então, isso faz com que o motorista, o colaborador, o funcionário, então, ele tem que viajar muito mais horas, com mais velocidades, e a falta realmente de estrutura que nós temos. Então, a gente vê que uma conjuntura toda, se nós analisarmos a Serra Gaúcha, então, nós não temos elevadas, nós não temos viadutos, que é uma questão muito diferente, mas muito diferente mesmo, de São Paulo, por exemplo. São Paulo vive em cima de viadutos, de elevadas, então é muito mais fácil e realmente como foi colocado, em situações de estradas que são boas, ser colocada a mesma situação, o mesmo pensamento de estradas não tão boas. Eu gostaria assim de abordar por outro ângulo. As nossas rodovias da Serra, do Brasil como um todo, são ainda rodovias, especialmente as nossas rodovias abertas, ainda picão lá no final dos 1800, e se fez uma pequena melhoria e se fez asfalto em cima delas. Nos últimos 15 anos, a frota gaúcha praticamente dobrou de tamanho, e nós temos as mesmas rodovias sinuosas, não houve praticamente nenhuma melhoria, não tivemos nenhuma duplicação, especialmente rodovias estaduais. O que nos leva a demorar mais a fazer os percursos hoje do que
há 10 anos atrás com a mudança que houve da qualidade dos veículos. Então, acho que nós temos que pensar nisso. Se nós pegarmos o modelo de desenvolvimento do Brasil, a partir dos últimos 50 anos, priorizou o sistema de transporte rodoviário. Então, quando nós estamos num estado como o do Rio Grande do Sul, onde mais de 80%, para ser preciso, 85% das cargas, né, da nossa produção circula em rodovia, né, onde o sistema ferroviário, que no mundo representa 35%, 40%, em alguns países mais do que isso em termos de movimentação de carga, aqui é 8%. Né. Além disso, o baixo investimento feito pelo poder público. Nós pagamos imposto aqui, Matheus e telespectadores, de primeiro mundo. Ou seja, 36%, 38% do PIB brasileiro é imposto. E os serviços públicos são serviços públicos de baixa qualidade. E eu concordo plenamente com a Damoli, mas sintetizando esse raciocínio, eu objetivaria, né, que o problema efetivo concentra-se na falta de investimento. Né? Na falta de investimento enquanto infraestrutura propriamente dita. Por quê? Porque se nós olharmos um pouco para trás, nós veremos que as nossas rodovias foram implantadas aqui há mais de 40 anos. E em 40 anos, esta região do estado do Rio Grande do Sul, ela passa da condição de uma das regiões então mais pobres do estado do Rio Grande do Sul para a mais rica. Do ponto de vista de receita, do ponto de vista de recursos, tributos, etc. E, enfim. Mas, nesse período como um todo, o investimento nos sistemas de transporte não aconteceram. A nossa equipe de reportagem preparou um material para falar um pouquinho sobre a importância das estradas para a economia local e também alguns problemas de infraestrutura que eles identificaram. Vamos conferir esse material. As estradas movimentam a economia da região. Caminhoneiros há mais de 20 anos, Alcemar e Ronaldo, discordam quando o assunto é a condição das rodovias. As estradas estão boas, sabe? Não tem estradas com buracos, assim. As pedagiadas estão bem melhores, é lógico, né? Porque cobram, né, pelo serviço. Mas, do mais, o governo tá até, né, na medida possível, assim, né, tão boas. É pedágio em cima de pedágio, não tem condição. Não vê uma sinalização, estourar pneu, quebrar roda. Acontece, tem que arrumar, ir embora e ficar quieto, porque não tem nem para quem reclamar. Apesar da discordância, as estradas têm papel fundamental para a economia. Por ano, Caxias do Sul consome 600 mil toneladas só de aço. Isso representa cerca de 70 carretas circulando por dia. Como a nossa posição geográfica não favorece o transporte fluvial, a única opção são as rodovias. Nós precisamos das estradas tanto para trazer a matéria-prima quanto para escoar a nossa safra, por exemplo, o hortifruti granjeiro que abastece toda a região metropolitana, os produtos que a nossa indústria produz tanto para a região metropolitana quanto para o restante do país. A gente sempre precisa deste modal, o modal rodoviário, para fazer o escoamento da nossa produção. Então as estradas são, eu diria, vitais para que a nossa economia aqui possa se desenvolver. Caxias movimenta 3 milhões de toneladas anos de produtos, matérias-primas vindo para cá e produtos prontos saindo daqui para exportação e para outros estados. Hoje, nós dependemos 100% do transporte rodoviário de cargas. É o maior custo, o transporte de logística mais caro do mundo, né? A nossa logística no produto final incide em até 19%. Vamos fazer uma comparação com os Estados Unidos, que é 6%. Então, todos os produtos que são exportados daqui, produzidos aqui na nossa região, já saem daqui perdendo 13%. Foi no final da década de 50, com o presidente Juscelino Kubitschek, que começaram a construção de estradas. Além de integrar o Brasil à nova capital Brasília, a ampliação da malha rodoviária foi uma estratégia política e econômica para atrair empresas do ramo automobilístico. O Brasil teve uma configuração completamente diferente a partir de então. Só que não houve a mesma preocupação em fazer estradas compatíveis com a nossa necessidade, principalmente na conservação. São todas estradas que não são compatíveis com a necessidade dos veículos que são utilizados hoje.
Vocês pegam muito a estrada? Geralmente, nos feriados, a gente vai pra praia, assim, mas eu não tenho uma visão muito crítica sobre o assunto, né? Mas pelo que já falaram, a minha opinião é de que o problema é a irresponsabilidade das pessoas, né? O individualismo em achar que ele está sozinho na estrada e juntamente com a qualidade das estradas, né? É um somatório, né? Como já tinham dito, né? Eu acho que também a responsabilidade das pessoas e também, como eles falaram, eu não tinha percebido, do governo. É uma falta de responsabilidade geral, assim como as pessoas não têm o respeito com outro carro ou com a lei, o governo não tem o respeito com o resto do público, com as pessoas que estão usufruindo dessa estrada, que estão pagando os impostos e gostariam de receber de volta em qualidade de vida e de transporte nesse caso. E os indícios já são prova por aqui de que o tempo já não leva pela mão aqueles que empurram com a barriga o dia a dia, verão a verão. Olhar pro lado, enxergar, mas não ver o sofrimento, a angústia, a fome, o desprazer. Quando será que vai amanhecer? Sempre esteve a seu alcance fazer desse o dia mais feliz. Faça a diferença, mude a vida de quem precisar. Abrace, aperte a mão, chore junto e ajude a correr. Um dia os polos se invertem, quem precisará será você. Será você. E hoje eu acordei preparado pra mais uma guerra. Tenho a lei na minha vida de quem corre atrás, acredita, prospera. Observo todos os lados da situação. Aproveito tudo que é de bom, continuo com os pés no chão. E hoje quando acordei, o mundo todo estava em guerra. Pessoas famintas, descaso com a vida, angústia impera. Crianças com medo, pais num desespero, imploram paz na terra. Quem faz o bem hoje é exceção, poucos são os que estendem a mão. Mais um início que se faz presente aqui, mais uma vez a busca pela evolução e uma pausa nessas idas e vindas em constante regressão. Alguns vivendo suas vidas por viver, fazendo dessa busca uma constante por prazer, esquecendo o verdadeiro ser. Se os meus planos dessem certo, talvez não seria tão feliz. Hoje o que você quer ouvir não é o que eu vou falar. Uns fazendo um pouco disso tudo pensando em morrer, enquanto outros passam dia após dia lutando pra viver. Pra viver. E hoje eu acordei preparado pra mais uma guerra. Tenho a lei na minha vida de quem corre atrás, acredita, prospera. Observo todos os lados da situação. Aproveito tudo que é de bom, continuo com os pés no chão. E hoje quando acordei, o mundo todo estava em guerra. Pessoas famintas, descaso com a vida, angústia impera. Crianças com medo, pais num desespero, imploram paz na terra. Quem faz o bem hoje é exceção, poucos são os que estendem a mão. Juliana, como a gente pode combater essa imprudência no trânsito e nas estradas? Socorro, eu estava vendo que nós chegamos num momento bem bacana de debate e reflexão. Enquanto a cidade, o seu progresso e a sua indústria, enfim, os eixos que movimentam, pede agilidade, pede infraestrutura, o trânsito pede socorro na questão humana. Então, hoje existe uma tendência em si, menos fluidez e mais mobilidade. E isso volta lá na infraestrutura. Outra vez. Então, eu preciso falar o seguinte, Matheus. Preciso focar nas crianças um pouquinho para a gente entender como as coisas acontecem, porque me parece que falta esse entendimento. O que acontece lá na faixa etária dos 8 aos 11, que é onde tem um maior risco, a criança está mais exposta?
é necessário falar, né, a questão do pai superestimar a capacidade da criança, num sentido de confiar. Olha, meu filho já tem 10, ele tem a capacidade de atravessar a dita rodovia e às vezes não. A principal causa é humana, até porque a gente detecta. O condutor ele tem que ter essa maleabilidade de perceber as condições nas quais ele está dirigindo. Uma rodovia que num dia como hoje, de sol, me permite 80 km por hora, obviamente eu não vou conduzir 80 km por hora num dia com chuva torrencial, como tivemos nesse inverno, num dia com neve. Então, essa maleabilidade do condutor é que é imprescindível. Janaína, a gente tem alguns casos daquelas pessoas que têm medo de pegar a estrada, o medo de dirigir em estradas. Sim. O que fazer diante disso? Bom, diante disso, nós temos, como a Juliana comentou, a educação, né? Aquela questão que já vem... Eu gostaria de propor até a questão governamental, que bateu muito na questão das estradas, na questão do investimento destas situações. Eu fico me perguntando por que as escolas não têm uma cadeira que fale de trânsito, né? A educação do trânsito, por que isso não é comentado? Para que quando aqueles adultos com 18 anos cheguem lá na autoescola fazer habilitação, né? Eles já não chegam com aquela arrogância de que o policial federal é a pior pessoa do mundo, a multa para mim dos amarelinhos, como eles chamam, né? É a pior situação. Então, a IGR, que é uma empresa do governo, do Estado, do Tarso Genro, nós temos hoje, a IGR ela tem 11 praças de pedágio. Em Flores da Cunha tem um pedágio. Então, é uma questão toda assim, ó. Ele é comunitário. Então, todo o dinheiro arrecadado, ele fica realmente no município, na praça que está. Ele pertence aqui, a Caxias do Sul até Antônio Prado, que são 46 quilômetros. Veja só. Então, toda essa arrecadação, ela fica realmente na própria sede do pedágio. Isso é visto com bons olhos, evidente. Mas uma coisa muito importante, até que eu gostaria de destacar, é que nós temos uma BR-101, nós temos uma 116, que elas continuam iguais. Nós colocamos nessas BRs todas, e as RS, evidente que são iguais também, caminhões bitrem, com 70, 80, 100 mil toneladas. Não se tem balanças, não se tem fiscalização em cima na questão de peso de veículos, de carros, no caso, caminhões. Então, também é uma outra questão. Acho que tem que se ver e se pensar numa questão muito mais ampla, não só estradas, mas como um todo, do investimento que é feito, bem feito, a longo prazo, não de uma gestão de um governo, porque nós, infelizmente, o que a gente faz, os governos, os nossos políticos, eles fazem a gestão em cima dos 4 anos. O que é feito nos 4 anos? Nós temos que planejar e se programar para futuros, além disso, a médio a longo prazo. É isso que está faltando, eu diria até a nível Brasil. Por isso que há essas situações. Então, eu vejo assim, pedágios, então, em Flores da Cunha, que está lá situado, inclusive na minha comunidade, o que nós estamos? Nós não somos contra do pedágio. No Brasil todo, pedágio é uma realidade, sim. Existe até um projeto que está agora já do Espiridião a mim, que foi aprovado por unanimidade, inclusive, que agora são 3 pacotes grandes de pedágio no Brasil todo. Está por ser lançado agora o segundo. Nesse segundo, então, é expressamente proibida a construção de pedágios em regiões conturbadas. O de Flores da Cunha, ele está... Claro que isso serve para as BRs só. Mas o de Flores da Cunha, ele está até num perímetro urbano, gente, a menos de 1 quilômetro do centro de Flores da Cunha. Então, o que nós vemos é o seguinte, pedágios são bem-vindos, infelizmente, porque se tem imposto pago para isso, que se deveria destinar para isso. Mas tudo bem, pagamos novamente. Nós estamos vendo o seguinte, nós florenses e até a região da Serra, com bons olhos, sim, a IGR, desde que realmente ela cumpra e comece realmente a fazer um trabalho comunitário, como é realmente o pedágio. Então, eu vejo que temos que dar mãos e estarmos juntos, sim, na questão de segurança, na questão da educação, na questão das estradas, porque eu só entendo a pessoa quando eu me coloco no lugar dela. Se eu ficar no meu lugar, eu não vou entender ela, nunca. E no trânsito, que é muito importante, se coloque você no lugar dela. Então, você vai acabar entendendo, você vai acabar tomando posições diferentes, atitudes diferentes. Porque a gente vê muito forte, são a questão de atitudes exclusivas, que o trânsito hoje é muito ingrato. Juarez, para finalizar, o que muda com a EGE, essa empresa do Estado, assumindo agora alguns pedágios aqui no Estado?
Bom, nós, a Surcom, junto com o Cored e outras entidades, defendemos desde lá de 1998, a implantação do pedágio privado, o modelo de pedágio público. Aquele, como disse o Piccoli, que o que se arrecada volta integralmente para a rodovia onde é arrecadado. E conseguimos, ao longo desses 15 anos, então, retirar, encerrar parte dos contratos do modelo privado e transformar, então, os que sobrarem nas rodovias estaduais em pedágios públicos, que eu tenho a certeza, e nós faremos esforço, todo esforço para isso, até porque a sociedade participa disso, como dentro do que se chama controle social, da gestão desses pedágios, e que teremos rodovias realmente melhores na Serra Gaúcha. Lógico que demanda tempo, porque são empresas públicas, não são como as privadas, que não têm que fazer licitação. Então, mas nós estamos fazendo todo o esforço para isso. Mas eu quero, além disso, fazer um comentário da seguinte forma. Bem rapidinho, que a gente já está terminando. Rapidinho. O pedágio, aquilo que você paga, você tem que ter um retorno no mínimo igual ou maior que você pagou. E fazer um alerta ao Rio Grande do Sul e à Serra Gaúcha. Nós teremos agora, no ano que vem, 2014, uma Copa do Mundo, 2016, uma Olimpíada, onde teremos uma grande quantidade de turistas aqui na Serra Gaúcha, especialmente, que tem atrativos, e defender a Copa do Mundo. Aqueles grupos que hoje fazem campanha contra, eu acho que estão errados, porque a Copa já está consagrada, já vai acontecer, e vão fazer o esforço para que seja uma Copa do Mundo realmente boa, porque o futuro, o que se deixou de herança nas grandes cidades, em termos de mobilidade urbana, da expansão da malha rodoviária, e o que vai se deixar para o futuro, em termos de turismo, é um grande ganho para o Brasil. Então, preocupação da Serra Gaúcha, que nós não temos rodovias para receber os turistas aqui, temos apenas um ano, 8 meses. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Vamos então relembrar que se o tripé estiver de pé, que são a infraestrutura, a educação e a fiscalização, o trânsito nas estradas vai correr melhor. Vou avisar que nessa sexta-feira, para quem perdeu o nosso programa de aniversário da segunda, vai ter reprise. Então, nessa sexta, no sábado e na segunda-feira de manhã, tem reprise do programa especial 2 anos do Rede de Olhares, com a participação do professor Eugênio Butti e do coordenador de jornalismo do Futura, o José Brito. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas a gente fica também com o som da banda Fiverr. Até a próxima! Brinda tempo por trazer você pra perto de mim. Passou, levou junto com ele o que era ruim. Brinda esse fim de tarde por me fazer lembrar pessoas que marcaram a minha vida e algumas não vão voltar pra dizer como é ruim ter que partir sem saber a hora pra se despedir. Se ao menos eu soubesse o destino de quem vai e o propósito de quem vem, completo eu seria pronto ao encontrar a paz. Hoje espero que esperas também, por mais que não tenha ido embora. Sinto a saudade como se já não estivesse aqui. O tempo passa e sem demora. Ciclo se completa e chega a hora de partir.